Rasguei tudo. Só não finjam que rasgar papel apaga o que vocês fizeram. Como ousa nos acusar assim? Eu ouso porque tenho provas. Este documento revela tudo. Isso não prova nada! Rasguem tudo. Só não finjam que rasgar papel apaga o que vocês fizeram. Mariana disse a frase sem erguer a voz, parada no centro da sala principal da mansão Monteiro, enquanto pedaços brancos de documentos caíam sobre o tapete persa como neve suja. Vitor ainda segurava metade das folhas rasgadas, respirando com raiva, e Dona Beatriz observava a cena com o queixo erguido, como se aquele gesto brutal tivesse restaurado a ordem da casa. Rafael estava de pé perto da lareira pálido, com os olhos presos nos papéis destruídos e a boca incapaz de produzir a única palavra que Mariana precisava ouvir dele. "Você enlouqueceu?" ele perguntou ao irmão mais tarde demais, baixo demais. Vitor riu. "Enlouqueci. Ela aparece no luto do nosso pai com papéis, dizendo que tem direito sobre a fazenda. E eu sou o louco." Dona Beatriz apontou para Mariana como se apontasse para uma invasora. "Você entrou nesta família pelo casamento, minha filha, não por escritura." Mariana olhou para a sogra. "E a senhora acha que herança se protege rasgando cópia?" A palavra cópia passou pela sala como uma lâmina fina. Beatriz piscou uma vez. Só uma. Mas Mariana viu. A reunião havia sido convocada com aparência de formalidade familiar, mas desde o primeiro minuto cheirava a sentença pronta. A mansão ficava no Jardim Europa, em São Paulo, escondida atrás de muros altos, jardim impecável e janelas que refletiam uma riqueza antiga, daquelas que não precisava se explicar aos vizinhos. Álvaro Monteiro, fundador da Monteiro Cafés Especiais e dono simbólico da Fazenda Santa Helena, havia morrido havia 3 semanas. A casa ainda exibia arranjos discretos de flores brancas, fotografias em molduras de prata e um silêncio ensaiado de luto respeitável. Mas atrás daquela elegância, a pressa de Beatriz era evidente. Ela queria autorizar a venda da fazenda antes que o conselho completo fizesse perguntas. Vitor queria fechar o negócio com um grupo de investidores que ninguém conhecia direito. Rafael queria acreditar que era apenas uma reestruturação necessária. Mariana queria impedir que o último pedaço honesto do legado de Álvaro fosse vendido para cobrir uma mentira. Quando colocou a pasta sobre a mesa, Rafael franziu a testa. "Mari, que documentos são esses?" Ela respondeu. "Os que seu pai pediu para serem lembrados quando todos fingissem esquecer." Dona Beatriz não permitiu que Mariana explicasse com calma. Levantou-se da poltrona de couro creme com a elegância controlada de uma matriarca acostumada a vencer antes do debate começar. Seu pai repetiu, olhando para Rafael, mas falando de Mariana. "Agora ela chama Álvaro de seu pai diante de nós." Mariana sentiu o golpe, mas não recuou. "Eu disse seu pai porque estava respondendo ao Rafael. Não preciso roubar parentesco de ninguém." Vitor puxou uma folha da pasta e leu com desprezo as primeiras linhas. "Reconhecimento de aporte patrimonial. Proteção de ativo rural." "Que teatro é esse?" Mariana estendeu a mão. "Leia até o fim." Ele deu um passo para trás. "Eu não leio o golpe." Rafael se aproximou finalmente. "Vitor, me entrega." Beatriz o interrompeu. "Não toque nisso. Documento apresentado sem aviso logo depois do enterro do seu pai não merece respeito." Mariana respirou fundo. O aviso foi dado há 2 anos. "Vocês só escolheram não ouvir." O rosto de Beatriz endureceu ao ouvir aquele prazo. Rafael percebeu. Era pequeno, mas era real. Sua mãe sabia mais do que fingia. Na mesa, as folhas tinham marcas de cartório, datas, assinaturas e um número de protocolo no canto superior direito. Mariana havia trazido apenas cópias autenticadas, embora ninguém ali soubesse disso ainda. O documento reconhecia que ela fizera um aporte financeiro emergencial para impedir que a Fazenda Santa Helena fosse tomada em uma renegociação bancária. Também indicava que Álvaro havia autorizado a preservação formal desse aporte e a possibilidade de revisão de qualquer tentativa de venda do imóvel sem auditoria prévia. Não era uma carta de amor, nem um testamento escondido. Era mais perigoso, era uma prova de que a nora desprezada havia sustentado em silêncio parte do patrimônio que a família agora fingia defender dela. Vitor leu rápido demais, procurando uma palavra que pudesse usar contra ela. Quando encontrou o nome de Álvaro e a expressão cofre notarial, seu olhar mudou. Dona Beatriz viu antes de todos e avançou. "Dê isso aqui." Mariana segurou a outra ponta. "Não." Beatriz sorriu com frieza. "Na minha casa você ainda aprende o significado dessa palavra."
E então Vitor puxou as folhas de uma vez. O som do papel rasgando foi mais violento do que um grito. Mariana não tentou impedir. Essa ausência de reação irritou Vitor mais do que qualquer resistência. Ele rasgou outra folha, depois outra, jogando os pedaços sobre a mesa. Pronto. Acabou a chantagem. Rafael avançou finalmente e segurou o braço do irmão. Você passou dos limites. Vitor arrancou-se. Eu defendi nossa família. Mariana olhou para Rafael. E você defendeu o quê? A pergunta o atingiu em cheio. Ele abriu a boca. Mas Beatriz respondeu por ele. Ele defende o nome que você tenta manchar. Mariana virou-se para a sogra. Nome nenhum fica limpo em cima de dívida escondida. A sala gelou. Beatriz ficou imóvel. Vitor deu um passo para ela com raiva. Cuidado com o que você insinua. Mariana apontou para os pedaços no chão. Eu não insinuei. Eu trouxe cópia. Dessa vez a palavra não passou despercebida. Rafael olhou para ela. Cópia. Mariana não respondeu de imediato. Olhou para Beatriz, que perdera, por uma fração de segundo, a cor do rosto. Sim, papel se rasga. Registro não. A frase não era dela. Era de Álvaro. Mariana ouviu a voz do sogro, como se ele estivesse de novo sentado na varanda da fazenda Santa Helena, segurando uma xícara de café sem açúcar e olhando os cafezais como quem olha filhos difíceis. Papel se rasga, Mariana. Registro não. Quando uma família começa a rasgar papel, é porque já rasgou a vergonha por dentro. Naquela época ela ainda tentara convencer-lo de que não queria nada formal. Rafael era seu marido e ela acreditava que amar alguém significava confiar também na família dele. Álvaro rira com tristeza e dissera que confiança sem registro era convite para covardes educados. Mariana não entendera completamente. Entendia agora diante de Beatriz, fingindo indignação, e Vitor segurando provas destruídas como troféu. O velho não lhe deixara riqueza para humilhar os filhos. Deixara proteção porque conhecia cada um deles. Conhecia a ambição ansiosa de Vitor, a mão fechada de Beatriz, a tendência de Rafael a pedir calma quando a justiça exigia postura. Esse conhecimento pesava mais que qualquer documento. Rafael se aproximou de Mariana abaixando a voz, como se a intimidade ainda pudesse existir no meio dos destroços. Por que você nunca me contou que havia registro em cartório? Ela o encarou com uma calma triste. Eu contei que seu pai me pediu para guardar documentos. Você disse que depois conversaríamos porque sua mãe estava fragilizada. Ele fechou os olhos. Lembrava-se vagamente. Havia um almoço tenso, a mãe chorando no escritório, Vitor, falando sobre credores, Mariana tentando puxá-lo para uma conversa séria. Ele dissera depois. Sempre havia um depois quando se tratava da dor dela. Eu não sabia que era isso. Mariana respondeu. Você nunca quis saber antes que isso virasse uma ameaça para a sua paz. Rafael sentiu a acusação como merecida, mas Beatriz não permitiu que o silêncio o fizesse pensar. Não aceite esse jogo, Rafael. Ela está usando culpa contra você. Mariana virou-se para a sogra. Não, dona Beatriz. Culpa é quando alguém reconhece que falhou. O que eu estou usando se chama protocolo. Vitor recolheu alguns pedaços de papel tentando recuperar controle. Protocolo de quê? Você acha que um notário vai te transformar em dona da Santa Helena? Mariana respondeu. Não preciso ser dona para impedir uma venda irregular. Beatriz riu, mas havia tensão no som. Venda irregular. A fazenda pertence à família Monteiro. Pertence também à memória de Álvaro e aos trabalhadores que dependem dela, disse Mariana. E se for vendida para cobrir obrigações que vocês esconderam, o problema deixa de ser familiar. Rafael virou-se para a mãe. Que obrigações? Beatriz respondeu rápido demais. Nenhuma que ela tenha o direito de discutir. Rafael insistiu, mãe. A matriarca o encarou como se ele fosse uma criança ingrata. Não seja ingênuo. Mariana aprendeu com seu pai onde pressionar. Ela sabe que você está sensível. Mariana sentiu uma pontada funda. Não era apenas a mentira. Era a facilidade com que Beatriz transformava qualquer pergunta de Rafael em manipulação dela. Durante anos, a sogra fizera isso. Se Mariana chorava, era teatro. Se ficava quieta, era cálculo. Se ajudava, era interesse. Se recusava, era ingratidão. Naquela casa, Mariana havia aprendido a desaparecer com elegância. Nos primeiros meses de casamento, tentara ganhar Dona Beatriz com gentileza. Levava flores, aceitava correções, sorria. Quando a chamavam de moça simples de Campinas,
Como se isso fosse defeito. Rafael prometia que a mãe precisava de tempo. Vitor fazia piadas sobre ela entender mais de cafés especiais do que de negócios de verdade mesmo depois de Mariana revisar contratos que ele assinaria sem ler. Álvaro era o único que a observava sem condescendência. Você tem o defeito de esperar que as pessoas sejam justas porque você foi honesta, dizia ele. Mariana se irritava, mas guardava a frase. Agora percebia que aquele defeito a trouxera até ali com documentos rasgados aos pés e um marido que ainda perguntava o que estava acontecendo em vez de dizer claramente que aquilo era inaceitável. O amor por Rafael não morrera naquela sala, mas mudara de lugar. Saiu do centro e foi para uma borda cautelosa, onde talvez pudesse sobreviver, mas nunca mais governar suas decisões. Beatriz decidiu encerrar a reunião como quem fecha uma porta na cara de uma visita. Você vai sair desta casa agora. Amanhã nossos advogados vão responder a essa tentativa vergonhosa. Mariana pegou a bolsa devagar. Respondam ao tabelião Amaral também. O nome teve o efeito de um copo quebrando em silêncio. Beatriz não conseguiu evitar o olhar rápido para Vitor. Rafael percebeu de novo. Quem é Amaral? Perguntou. Mariana passou por ele, parou perto da mesa e recolheu apenas um pedaço rasgado onde ainda aparecia metade do número de protocolo. Guardou na bolsa como se fosse lembrança não prova. Pergunte à sua mãe por que ela conhece esse nome. Vitor tentou rir. Você não vai longe com o teatro. Mariana olhou para ele. Eu não preciso ir longe. O original já está onde vocês não conseguem rasgar. Rafael segurou o ar. Original. Beatriz falou por cima dele. Chega. Saia. Mariana caminhou até a porta sem pressa. Antes de sair, virou-se para Rafael. Hoje você viu sua família rasgar papel. Da próxima vez vai descobrir o que eles tentaram rasgar antes. A noite de São Paulo estava úmida quando Mariana deixou a mansão. O motorista de aplicativo ainda demoraria alguns minutos, e ela preferiu esperar do lado de fora do portão a permanecer sob o teto dos Monteiro por mais um segundo. No bolso interno da bolsa, sentia a pequena chave metálica que Álvaro lhe entregara junto com o número do protocolo. Ela não abria um cofre comum. Era símbolo e acesso, parte de um procedimento que o tabelião Amaral entenderia melhor do que qualquer pessoa naquela família. Mariana respirou fundo, tentando impedir que as mãos tremessem. Não choraria ali. Não daria a Beatriz, atrás das cortinas, a satisfação de confundir dor com derrota. O celular vibrou. Era Rafael. Me deixa ir com você. Eu preciso entender. Mariana olhou para a tela por alguns segundos antes de responder. Você precisava ter entendido quando eles estavam rasgando. Agora procure suas respostas dentro da sua casa. Enviou e desligou a tela. O carro chegou. Ao entrar, ela deu o endereço do cartório no centro antigo, embora já estivesse fechado. Não iria bater a porta naquela noite. Só precisava ver a fachada, lembrar-se de que nem toda a verdade mora onde gritam mais alto. Algumas esperam em silêncio trancadas registradas impossíveis de rasgar. O cartório do tabelião Amaral ficava em uma rua estreita do centro antigo de São Paulo, espremido, entre prédios de fachadas cansadas, cafés pequenos e escritórios que pareciam guardar histórias demais atrás de portas discretas. Mariana chegou antes das 8, embora soubesse que o atendimento só começaria mais tarde. Passara a noite quase sem dormir, ouvindo na memória o som dos documentos sendo rasgados, a voz de Beatriz, dizendo que ela aprenderia o significado da palavra não naquela casa. E o silêncio de Rafael pesado e insuficiente tardio. Quando o funcionário abriu a porta de vidro, reconheceu-a de imediato e pediu que aguardasse em uma sala reservada. Aquela deferência simples a desarmou mais do que esperava. Na mansão, ela havia sido tratada como intrusa. Ali seu nome estava no sistema. Seu protocolo existia, sua presença tinha lugar. Amaral entrou minutos depois, um homem de cabelos brancos, óculos finos, e a calma de quem passara a vida protegendo documentos contra o impulso humano de destruir provas. Dona Mariana, disse ele apertando sua mão. Seu Álvaro dizia que um dia a senhora talvez viesse cedo demais ou tarde demais. Pelo visto veio na hora exata. A frase quase quebrou a firmeza dela. Mariana sentou-se diante da mesa de madeira escura e abriu a bolsa, retirando o pedaço rasgado que guardara da mansão. O número de protocolo ainda aparecia pela metade como uma cicatriz. Amaral olhou para o papel sem surpresa. Então rasgaram as cópias. Ela assentiu, na frente de todos.
O tabelião suspirou não com pena, mas com confirmação. Seu Álvaro previu essa possibilidade. Mariana fechou os olhos por um segundo. Ele previu gente demais. Amaral levantou-se e foi até um armário metálico e voltou com uma pasta de consulta, não a original. A via principal permanece no cofre. Ninguém além da senhora dos representantes legalmente indicados, ou de ordem judicial, pode solicitar abertura formal. A família Monteiro já tentou obter acesso indireto 2 vezes. Mariana ergueu o rosto. Dona Beatriz Amaral não respondeu de imediato. Um advogado representando interesses dela, e depois alguém ligado ao senhor Vítor. A dor que Mariana sentiu não veio da surpresa. Veio da certeza. Eles sabiam. Talvez não tudo, mas o bastante para ter medo. 2 anos antes, o medo tinha outro rosto. Não era o de Beatriz tentando apagar registros, nem o de Vítor rasgando papéis. Era o de Álvaro Monteiro sentado na varanda da fazenda Santa Helena, olhando os talhões de café como se cada fileira guardasse uma memória de sua juventude. Mariana lembrava da tarde com precisão cruel. O céu aberto no interior de Minas, o cheiro de terra quente, o som distante de trabalhadores recolhendo ferramentas e Rafael ao telefone em São Paulo, tentando acalmar a mãe sobre uma reunião de conselho. Álvaro pedira que Mariana ficasse depois do almoço. Você lê balanços como quem procura mentira nas entrelinhas, dissera. Ela rira achando que era elogio. Ele não riu. Colocou sobre a mesa uma pasta com avisos bancários, projeções falsas e renegociações conduzidas por Vítor. Meu filho mais novo acha que risco é coragem. Beatriz acha que proteger Vítor é proteger a família. Rafael acha que paz é não olhar fundo demais. Mariana sentiu o estômago gelar. O senhor precisa contar a ele. Álvaro olhou para a casa antiga. Eu contei. Ele ouviu como se fosse preocupação de um velho. A crise verdadeira havia começado com um contrato de exportação mal calculado, garantias cruzadas e uma tentativa desesperada de manter a aparência de crescimento. Vítor apostara em uma expansão que parecia brilhante em reuniões, mas escondia obrigações perigosas. Quando uma renegociação falhou, a Fazenda Santa Helena entrou como garantia indireta em uma cadeia de dívidas que ninguém da família queria admitir. Mariana descobriu parte disso ao revisar documentos para Rafael em uma noite em que ele estava exausto e pediu ajuda sem perceber o que entregava. Ela viu inconsistências, datas, estranhos valores deslocados. Quando perguntou ele, respondeu que Vítor entendia aquela área melhor. Quando insistiu, Rafael pediu calma. Beatriz, ao saber da conversa, chamou Mariana para um chá na mansão e disse com um sorriso de porcelana: minha querida, em famílias, como a nossa, preocupação demais às vezes parece ambição. Mariana entendeu o aviso. Ainda assim, quando o banco apertou, foi ela quem vendeu um terreno herdado do pai em Campinas e transferiu o dinheiro para cobrir parte emergencial da dívida sob promessa de Álvaro de que tudo seria formalizado. Beatriz pediu segredo, disse que Rafael se sentiria humilhado. Mariana, por amor, aceitou. Aceitar aquele silêncio fora o erro que mais a envergonhava. Na época, ela pensou que estava protegendo o marido de uma dor desnecessária. Pensou que Álvaro colocaria ordem na casa, que Beatriz reconheceria o gesto, ao menos em privado, que Vítor aprenderia com o susto. Nada disso aconteceu. A dívida foi empurrada, a venda do terreno desapareceu sob a expressão ajuste de liquidez e Mariana continuou sendo tratada como visita de luxo. Álvaro, porém, não esqueceu. Semanas depois, chamou-a ao mesmo cartório de Amaral. Ela entrou desconfortável, dizendo que não queria transformar a ajuda em cobrança. Álvaro respondeu com dureza terna: ajuda sem registro vira comida para ingratos. Diante de Amaral, assinou uma escritura pública reconhecendo o aporte de Mariana, a finalidade de proteção da fazenda e a necessidade de auditoria caso qualquer venda futura fosse proposta sem transparência. Mariana assinou tremendo. Rafael vai entender, perguntou. Álvaro demorou antes de responder. Um dia, se tiver coragem de ler antes de obedecer. No presente, sentada diante de Amaral, Mariana ouviu a confirmação de que a via original incluía não apenas a escritura, mas anexos financeiros, declaração gravada de Álvaro e uma chave de abertura procedimental que ela carregava no bolso interno da bolsa. A chave não abre o cofre sozinha, explicou o tabelião. Ela confirma a autorização da senhora dentro do protocolo. Seu Álvaro gostava de símbolos, mas nunca confiava só neles.
Mariana segurou a pequena chave sobre a mesa. Ele me entregou isso e disse que eu só deveria usar quando o papel da casa não bastasse. Amaral inclinou a cabeça. Ontem a casa rasgou o papel. Ela sentiu o peso da frase. Quero iniciar a solicitação formal de abertura assistida. O tabelião a observou com atenção. Isso convocará os interessados. Dona Beatriz, Sr. Rafael, Sr. Vitor e representantes jurídicos. A senhora está preparada para que tentem transformar este cartório em outra sala da mansão Mariana? Guardou a chave. Não. Mas estou cansada de deixar que a mansão decida onde a verdade pode existir. Enquanto Mariana assinava o requerimento, Rafael entrava na sede da Monteiro Cafés com a sensação de que cada corredor escondia uma resposta que ele evitara por anos. A empresa ocupava um prédio moderno na Faria Lima, cheio de vidro madeira clara e fotografias de fazendas emolduradas, como se tradição e inovação convivessem sem atrito. Vitor já estava na sala de reuniões irritado, falando com advogados sobre medidas contra Mariana. Beatriz chegara antes dele e ordenara que ninguém comentasse a reunião da noite anterior. Quando Rafael pediu acesso aos registros financeiros relacionados à Fazenda Santa Helena Vitor, soltou uma risada. Agora você virou assistente da sua esposa. Rafael respondeu baixo. Virei alguém que quer entender por que você rasgou documentos em vez de contestar. Luz. Beatriz interrompeu fria. Porque eram ofensivos. Rafael olhou para ela. Ofensivo é uma acusação falsa. Documento se responde com documento. A mãe sustentou seu olhar com a velha autoridade. Você está deixando Mariana entrar na sua cabeça. Ele sentiu o reflexo de recuar o impulso treinado de pedir desculpas. Dessa vez não pediu. Rafael foi ao arquivo interno e encontrou resistência educada. Senhas que não abriam pastas em revisão, contratos transferidos para o jurídico externo, relatórios com páginas faltando. Cada obstáculo era pequeno o suficiente para parecer burocracia e repetido o bastante para formar uma muralha. Quando finalmente conseguiu um relatório antigo da renegociação bancária, percebeu uma entrada descrita como aporte transitório de liquidez. O valor fez seu coração acelerar. Era alto demais para ser ajuste comum e baixo demais para ter vindo de uma operação formal da empresa. O nome da origem estava abreviado MDC Rafael, ficou olhando aquelas iniciais como se fossem uma porta. Mariana Duarte, Costa o nome dela antes do casamento. Lembrou-se de uma fase em que ela vendera algo da família e dissera que precisava resolver uma questão antiga de herança. Ele acreditara sem perguntar, aliviado, por não ter mais um problema para administrar. Agora a omissão dele parecia indecente. Ligou para ela. A chamada caiu na caixa postal. Mandou mensagem. Você colocou dinheiro na Santa Helena. Mariana só respondeu 20 minutos depois. Não coloquei dinheiro. Coloquei a última coisa que meu pai me deixou, e vocês chamaram isso de interesse. A mensagem feriu Rafael mais do que uma acusação longa. Ele saiu da sala de arquivo e encontrou Beatriz esperando perto do elevador privativo. Você está pálido, disse ela. Rafael mostrou a tela com a entrada financeira. O que significa MDC? A mãe nem olhou direito. Uma movimentação antiga. Da Mariana, Beatriz suspirou com irritação contida. Ela ajudou em um momento pontual. Seu pai exagerou a importância disso. Rafael sentiu o chão deslocar. Ajudou quanto? Beatriz apertou os lábios. Não fale como contador comigo. Mãe, quanto a voz dele saiu mais firme. Ela percebeu e mudou de tática. Seu pai estava fragilizado. Mariana ofereceu ajuda e depois permitiu que ele transformasse gratidão em obrigação. Eu tentei proteger você dessa humilhação. Rafael riu uma vez sem humor. Você protegeu minha ignorância. Beatriz endureceu. Protegi sua dignidade. Ele respondeu, dignidade sem verdade é só vaidade bem vestida. A frase pareceu ofender, lá mais do que um grito. Por um instante, Rafael viu não apenas a matriarca, mas uma mulher apavorada com a possibilidade de perder o controle da narrativa que sustentava a casa. No fim da tarde, Mariana saiu do cartório com o protocolo formal de abertura assistida marcado para dali a 3 dias. Amaral a acompanhou até a porta e, antes de se despedir, entregou uma cópia simples do termo de solicitação. Dona Mariana, a família pode tentar impugnar, adiar, desacreditar, mas não pode rasgar o que está registrado. Ela segurou o papel contra a bolsa. Eu sei, porém saber não impedia o medo. A partir daquele momento, Beatriz deixaria de tratar,
lá apenas como nora inconveniente, e passaria a vê-la como ameaça concreta. Rafael talvez descobrisse parte da verdade e se aproximasse por culpa. Isso também a assustava. Culpa podia parecer amor quando chegava tarde. Ao chegar ao apartamento, encontrou uma mensagem dele pedindo para conversar pessoalmente. Não respondeu de imediato. Tirou os sapatos, lavou o rosto e abriu uma caixa onde guardava documentos do pai. Entre eles havia a escritura de venda do terreno de Campinas, assinada com a mão trêmula no dia em que decidiu salvar a fazenda de outra família, enquanto ainda tentava ser aceita pela sua. Tocou o papel e sussurrou o pai. Eu achei que estava comprando paz. A paz nunca veio. À noite, Rafael apareceu sem avisar no prédio dela. Mariana quase não desceu, mas decidiu encontrar Lu na portaria, não em seu apartamento. Limites também precisavam de endereço. Ele estava sem gravata, com o rosto cansado e um envelope nas mãos. Eu encontrei a entrada do aporte, disse. Ela cruzou os braços. Parabéns por descobrir uma coisa que existia antes da sua dúvida. Ele aceitou o golpe. Eu mereço isso. Merece mais, mas hoje estou cansada. Rafael respirou fundo. Por que você vendeu o terreno do seu pai? A pergunta tão simples quase a desmontou. Mariana olhou para a rua, para os faróis passando devagar. Porque Álvaro me disse que se a Santa Helena caísse, não cairia só uma fazenda. Cairiam famílias que trabalhavam ali havia décadas. Porque eu amava você. Porque eu era idiota o suficiente para achar que sua mãe reconheceria silêncio como lealdade. Rafael fechou os olhos. Eu não sabia. Ela virou-se para ele. E por que você acha que não sabia? Porque ninguém contou. Ou porque era confortável não perguntar. Ele não respondeu rápido. Essa demora foi mais honesta do que qualquer desculpa. As duas coisas, disse por fim. Mariana sentiu dor, mas também viu a primeira fresta de verdade. Rafael entregou o envelope. Dentro havia cópias de relatórios que ele conseguira salvar antes que o jurídico bloqueasse acesso, incluindo a entrada MDC e mensagens internas sobre a pressa na venda da fazenda. Não é suficiente, disse ele. Mas talvez ajude. Mariana pegou o envelope sem deixar os dedos tocarem os dele por muito tempo. Você está fazendo isso por mim ou porque descobriu que também foi enganado? Rafael olhou para ela com tristeza. Hoje eu não sei separar. Ela assentiu. Então não chame de coragem ainda. Ele baixou a cabeça. O que acontece agora? Mariana guardou o envelope na bolsa. Daqui a 3 dias o tabelião Amaral vai abrir o cofre na presença de todos os interessados. Rafael ficou imóvel. O original. Sim, ele respirou como se uma porta se abrisse para um abismo. Minha mãe sabe, Mariana respondeu. Sua mãe tem medo desde antes de eu saber usar esse medo. O silêncio entre eles carregou tudo que ainda não podia ser reparado. Antes de subir, Mariana disse Rafael, quando o cofre abrir, você vai descobrir que o problema nunca foi eu querer entrar na família. Foi sua família precisar me manter fora para esconder quem estava destruindo tudo por dentro. Depois que ele foi embora, Mariana subiu devagar, sentindo que cada degrau a afastava de uma versão antiga de si mesma. No apartamento, colocou sobre a mesa o protocolo do cartório, os relatórios entregues por Rafael e a escritura de venda do terreno do pai. 3 papéis, 3 perdas, 3 provas de que amor sem clareza cobra juros altos. O celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Era curta: pare enquanto ainda dá. O cofre não vai devolver o que você perdeu. Mariana leu 2 vezes. Não reconheceu o número, mas reconheceu o tom de Vitor. Em vez de responder, encaminhou a mensagem para Amaral e Nestor, o advogado que passaria a representar, lá formalmente na abertura assistida. Depois abriu a janela e deixou o ar frio entrar. Pela primeira vez desde a morte de Álvaro, ela não se sentiu apenas guardiã de uma promessa. Sentiu-se dona da própria decisão. Eles haviam rasgado cópias para humilhar. Lá, agora teriam que enfrentar o original. E original, como Álvaro dissera, não se rasga com raiva. Abre-se com chave, registro e coragem. A primeira manchete apareceu antes das 9 da manhã, em um portal de negócios regional que costumava publicar notas favoráveis à família Monteiro. Nora de herdeiro tenta travar venda histórica da fazenda Santa Helena, dizia o título, cuidadoso o bastante para evitar processo e venenoso o bastante para cumprir sua função. Mariana leu a matéria no celular, sentada à mesa da cozinha, enquanto o café esfriava ao lado dos relatórios entregues por Rafael.
O texto falava em disputa familiar, documentos contestados, aporte financeiro sem comprovação clara e uma tentativa de influência sobre o legado de Álvaro Monteiro. Não citava que as cópias haviam sido rasgadas. Não citava o protocolo do cartório. Não citava o cofre do notário. Citava apenas fontes próximas à família. Mariana quase riu. Fontes próximas sempre pareciam elegantes quando não tinham coragem de assinar a própria mentira. O celular vibrou com mensagem de Nestor: não responda publicamente ainda. Vamos registrar a matéria e preservar o nexo com a pressão. Logo depois veio uma mensagem de Rafael. Isso saiu da minha família. Eu sinto muito. Mariana olhou para a tela por alguns segundos antes de responder. Sentir não impede. Escolher impede. Na mansão Monteiro, Dona Beatriz tomou café diante da mesma manchete sem demonstrar satisfação, mas Vitor não teve o mesmo cuidado. Entrou na sala com o celular na mão e um sorriso nervoso. Agora ela vai sentir o peso de mexer com o nome grande, disse. Beatriz ergueu os olhos. Não confunda a pressão com vitória. Ele se jogou em uma poltrona. Mãe, ela é uma nora isolada com meia dúzia de papéis e um cartório velho. Nós somos a família Monteiro. A matriarca pousou a xícara com força controlada. É exatamente esse tipo de arrogância que nos colocou aqui. Vitor fechou o sorriso. Você está com medo dela. Beatriz olhou para a janela, para o jardim que mantinha a casa com aparência de ordem. Estou com medo do que seu pai deixou registrado. A frase fez o filho se levantar. Então deixe comigo. O contador ainda pode confirmar que o aporte foi compensado. Se parecer que ela recebeu de volta, o resto vira ressentimento. Beatriz encarou Vitor com uma mistura de amor, raiva e pânico. Você entende que se isso der errado não será só Mariana. Exposta a ele, respondeu baixo. Só dá errado se alguém tremer. O contador se chamava Ernesto Caldas e trabalhara para Monteiro Cafés por quase 20 anos. Era um homem de fala mansa, ternos discretos e medo acumulado nas costas. Mariana o conhecia de reuniões antigas, quando Álvaro ainda o chamava pelo primeiro nome e perguntava pela saúde da esposa. Naquela manhã, Ernesto recebeu Vitor em um escritório menor da sede, longe das salas envidraçadas. Vitor colocou sobre a mesa uma minuta de declaração. O texto dizia que o valor aportado por Mariana fora apenas um adiantamento informal posteriormente compensado por benefícios indiretos, hospedagem, uso de estrutura familiar e pagamentos realizados a despesas pessoais. Ernesto leu e ficou pálido. Isso não corresponde à contabilidade. Vitor sorriu sem humor. Correspondência contábil é questão de interpretação. O contador tirou os óculos. Não nesse caso. Vitor inclinou-se. Ernesto, seu contrato de consultoria vence em 2 meses. Seu filho acabou de entrar no financeiro. Seria uma pena se a instabilidade atingisse todos ao mesmo tempo. O homem baixou os olhos. Não assinou naquela hora, mas também não rasgou a minuta. Em famílias como os Monteiro, medo raramente precisava gritar para ser compreendido. Rafael descobriu a existência da minuta por acaso, ou talvez porque finalmente começara a olhar onde antes não queria. Ao solicitar acesso aos e-mails antigos de Álvaro, recebeu uma resposta automática de arquivo indisponível. Pediu ao setor de tecnologia um histórico de exclusões e encontrou movimentações feitas poucos dias depois da morte do pai, autorizadas pelo gabinete de Beatriz e executadas por um auxiliar de Vitor. Entre os assuntos apagados estavam Fazenda Santa Helena, aporte MDC, Amaral e protocolo. O nome do tabelião enterrado em linhas técnicas brilhou como prova de que sua mãe não apenas conhecia o documento, tentara apagar rastros sobre ele. Rafael sentiu uma vergonha espessa subir pelo corpo. Durante anos havia acreditado que Beatriz exagerava por amor, que Vitor era imprudente, mas leal, que Mariana era sensível demais às regras frias da casa. Agora percebia que sua própria necessidade de paz funcionara como cortina para uma operação inteira de silêncio. Quando confrontou Vitor no corredor, o irmão riu. Você está vasculhando o e-mail morto por causa dela, Rafael respondeu. Estou vasculhando porque alguém apagou a voz do nosso pai. Mariana passou o dia sendo atacada por pequenos golpes. Primeiro, uma antiga prima de Rafael publicou uma frase sobre pessoas que confundem casamento com sociedade. Depois, um fornecedor da fazenda ligou perguntando se era verdade que ela queria impedir pagamentos. Em seguida, uma mensagem anônima dizia que ninguém acreditaria em uma mulher que esperou o sogro morrer para mostrar documentos. Ela registrou tudo
e enviou a Nestor. Por fora mantinha disciplina. Por dentro, cada ataque encontrava um lugar vulnerável. Havia uma parte dela que ainda se perguntava se devia ter falado antes, se devia ter contado a Rafael mesmo, quando ele não escutava se vender o terreno do pai fora, um ato de amor ou de estupidez. Ao entardecer, abriu a caixa dos documentos antigos e encontrou o recibo da transferência. A assinatura dela estava firme naquele dia. Lembrou-se de sair do banco e chorar no banheiro de uma padaria, não porque perdera o terreno, mas porque imaginava Rafael um dia descobrindo e dizendo que ela salvara algo dele. Esse dia nunca veio. O reconhecimento ficara trancado com o original. À noite, Rafael foi até o apartamento dela, mas dessa vez avisou antes. Mariana aceitou ver. Lu na padaria da esquina, um lugar simples iluminado por luz branca com cheiro de pão quente e mesas de fórmica. Ele chegou trazendo um pendrive e um envelope. Os e-mails apagados deixaram registro no sistema, disse sentando-se diante dela. Não consegui recuperar tudo, mas há logs com os assuntos e autorizações. Mariana pegou o envelope sem pressa. E isso veio de onde culpa ou coragem? Rafael encarou a mesa. De raiva também. Ela ergueu uma sobrancelha. Raiva de mim? De mim, respondeu ele, e a sinceridade a pegou desprevenida. De Vitor, da minha mãe, do meu pai ter precisado esconder em cartório uma verdade que eu deveria ter protegido dentro de casa. Mariana ficou em silêncio. A frase era boa, mas ela já aprendera que boas frases podiam chegar antes de boas atitudes. Ernesto Caldas foi procurado, disse ele. Acho que querem uma declaração contra você. Mariana fechou os olhos por um segundo. Então eles não vão só negar, vão fabricar compensação. Rafael assentiu. Eu posso tentar falar com ele. Ela respondeu, tente, mas não peça para ele salvar meu nome, peça para ele salvar o dele. Ernesto apareceu no apartamento de Mariana no dia seguinte, sem avisar, usando boné e óculos escuros como se fosse um criminoso. Ela quase não o reconheceu pelo interfone. Quando subiu, entrou segurando uma pasta contra o peito ofegante. Nestor chegou por videochamada e Mariana fez questão de deixar claro que qualquer conversa poderia ser formalizada apenas se ele consentisse. O contador assentiu envergonhado. Dona Mariana, eu não assinei a minuta, mas pensei em assinar. Ela não respondeu com indignação. Isso o desarmou. Por que perguntou apenas? Ernesto apertou a pasta. Meu filho trabalha lá. Minha esposa depende do plano de saúde. E o Sr. Vitor deixou claro que uma guerra de documentos derruba gente pequena primeiro. Mariana sentiu a raiva subir, mas não contra ele. O senhor tem provas. Ernesto abriu a pasta e mostrou cópias de lançamentos contábeis, mensagens de Álvaro exigindo formalização do aporte e uma anotação em que ele próprio registrara que não havia compensação financeira integral. Eu guardei porque seu Álvaro me pediu. Ele disse que se algum dia me mandassem mentir, eu deveria lembrar que emprego nenhum compra sono tranquilo. O contador baixou a cabeça. Ainda não sei se tenho essa coragem. Mariana respondeu. Coragem não é não ter medo, Ernesto. É não deixar o medo assinar por você. Enquanto Mariana reunia provas, Beatriz tentava acelerar a venda da fazenda Santa Helena. Uma reunião com investidores foi marcada em caráter reservado em um escritório de advocacia na Avenida Paulista. Rafael descobriu ao receber por engano uma atualização de agenda que ainda o incluía como destinatário automático. O valor proposto era muito abaixo do mercado e a empresa compradora tinha ligação indireta com um fundo que já aparecera em contratos de Vitor. Quando confrontou a mãe, Beatriz não negou. É uma venda preventiva. A fazenda está sentimentalizada demais para ser administrada com racionalidade. Rafael respondeu abaixo do preço e antes da abertura do cofre, ela se aproximou dele como nos tempos em que bastava uma frase para fazê-lo recuar. Você está destruindo sua família por uma mulher que talvez nem fique com você. Rafael sentiu a dor do golpe, mas não recuou. Talvez ela não fique mesmo. E talvez esse seja o preço de eu ter demorado. Mas não vou permitir que vocês vendam a Santa Helena para esconder o que fizeram. Beatriz o encarou com olhos frios. Você ainda é meu filho. Ele respondeu quase triste. Então pare de me pedir para ser cúmplice. A tentativa de venda emergencial virou o ponto de ruptura. Nestor entrou com pedido extrajudicial de cautela e notificou formalmente o tabelião Amaral, solicitando que a abertura assistida do cofre
incluísse menção à iminência de alienação do imóvel. Mariana assinou tudo com a mão firme, mas depois ficou alguns minutos sozinha no corredor do escritório, encarando a cidade por trás do vidro. Sua vida havia se transformado em protocolos anexos, provas e notificações. Ainda assim, o que mais doía não estava nos autos. Era lembrar de Rafael dizendo nos primeiros anos que a Santa Helena seria um lugar para os filhos que talvez tivessem um dia. Ela imaginara crianças correndo entre cafezais, almoços longos, uma família que finalmente a aceitaria sem medir sobrenome. Agora a fazenda era ativo, garantia disputa ferida. Quando Rafael ligou, ela atendeu. Ele disse apenas: eu encontrei a reunião de venda e vou impedir internamente. Mariana respondeu: não prometa impedir. Faça. Ele ficou em silêncio, depois disse: você não confia mais em promessa minha. Ela olhou para o reflexo no vidro. Promessa sem ação foi o idioma do nosso casamento. Na véspera da abertura do cofre, Beatriz foi ao apartamento de Mariana. Não subiu. Mandou o porteiro anunciar e esperou no carro preto diante do prédio, como se não pudesse tocar aquele mundo menor sem perder a autoridade. Mariana desceu por escolha própria, não por obediência. Beatriz abriu o vidro e disse: entre. Precisamos conversar. Mariana permaneceu na calçada. Converso daqui. A matriarca sorriu com desprezo. Você aprendeu a fazer cena. Aprendi com a senhora que cenário importa. Beatriz perdeu um pouco da paciência. O que você quer, Mariana? Dinheiro, reconhecimento. Uma desculpa pública. Diga o preço para não abrir esse cofre como espetáculo. Mariana sentiu a velha dor da desconfiança, mas respondeu com calma. Eu queria que vocês não tivessem rasgado os documentos. Queria que Rafael tivesse me defendido. Queria que Álvaro estivesse vivo para não precisar disso. Mas já que a senhora está perguntando o que eu quero agora, eu quero auditoria. Suspensão da venda e a verdade sobre Vitor. Beatriz apertou o volante. Você vai se arrepender de colocar Rafael contra mim. Mariana se inclinou um pouco. Dona Beatriz, eu não coloquei Rafael contra a senhora. Só coloquei uma luz acesa onde a senhora preferia escuro. Naquela noite, Mariana não dormiu. Espalhou sobre a mesa o protocolo do cartório, as cópias de Ernesto, os logs de e-mails apagados, a mensagem anônima de ameaça e o pedido de cautela contra a venda da fazenda. Nestor revisou tudo por chamada até tarde. Rafael enviou uma última mensagem: amanhã estarei no cartório. Não para te pedir nada, para ouvir. Mariana demorou a responder. Pensou no homem que amou, no filho obediente, que a deixou sozinha diante da própria família, no marido que agora começava a chegar onde ela já esperara por tempo demais. Escreveu: ouvir é pouco. Amanhã você vai precisar não desviar. Enviou e desligou o celular. Depois pegou a pequena chave no bolso da bolsa e a colocou no centro da mesa. Era menor do que uma moeda delicada, quase inútil aos olhos de quem confundia força com barulho. Mas Álvaro estava certo. Famílias podiam rasgar papel, comprar manchetes, pressionar contadores, apagar e-mails, acelerar vendas. Ainda assim, havia verdades que só precisavam de um cofre, uma testemunha e o momento certo. Pela manhã, o original deixaria de esperar em silêncio. O cartório do tabelião Amaral nunca parecera tão pequeno para uma verdade tão grande. Naquela manhã, a sala reservada estava preparada com sobriedade, mesa comprida de madeira escura, cadeiras alinhadas, uma câmera discreta, registrando o procedimento, duas testemunhas internas, Nestor, ao lado de Mariana, e os representantes da família Monteiro, posicionados do outro lado como se ainda estivessem em território próprio. Dona Beatriz chegou primeiro, vestindo um conjunto bege impecável e uma expressão que misturava luto, raiva e cálculo. Vitor veio logo atrás, falando ao telefone até o último segundo, como se manter a voz ocupada pudesse impedir o medo de aparecer. Rafael entrou por último. Não se sentou ao lado da mãe. Também não se sentou ao lado de Mariana. Escolheu uma cadeira entre os dois mundos, e talvez essa escolha fosse finalmente menos covardia do que consciência. Mariana observou a pequena chave sobre a mesa, depois olhou para Amaral. O tabelião abriu a pasta de protocolo e disse: estamos aqui para a abertura assistida da via original depositada por Álvaro Monteiro. Beatriz murmurou: meu marido jamais desejaria esse espetáculo. Mariana respondeu sem olhar para ela: seu marido escolheu um cartório justamente para não depender do desejo de ninguém nesta sala.
Amaral explicou o procedimento com paciência jurídica e clareza humana. A via original seria retirada do cofre notarial conferida quanto ao selo, data, assinatura, anexos e mídia de declaração gravada. Nenhuma parte poderia tocar o documento antes da leitura formal. Qualquer contestação seria registrada em ata. Vitor interrompeu antes que o tabelião terminasse. E se o documento tiver sido produzido sob influência Amaral, ergueu os olhos. A contestação pode ser feita pelos meios próprios. Hoje abriremos o depósito e registraremos seu conteúdo. Beatriz apoiou as mãos na mesa. O senhor sabe muito bem que meu marido estava frágil. Amaral não se alterou. Sei que o senhor Álvaro veio a este cartório acompanhado de advogado independente médico, responsável por declaração de capacidade e testemunhas. Também sei que recusou a presença de familiares porque temia pressão. A palavra pressão entrou na sala como fumaça. Rafael virou o rosto para a mãe, mas ela não devolveu o olhar. Mariana percebeu. Durante anos, Beatriz reinara usando olhares como ordens. Agora, pela primeira vez, evitava o filho porque sabia que a ordem já não bastava. Quando Amaral se levantou para buscar o cofre interno, o silêncio tornou-se quase físico. Mariana sentiu a mão de Nestor tocar de leve o envelope com os documentos de apoio, lembrando que ela não estava sozinha. Ainda assim, o coração dela batia como se toda a vida dependesse daquele corredor atrás da porta. Não era medo de a via original não existir. Era medo do que aconteceria quando ela existisse diante de todos, porque a verdade, quando deixa de ser segredo, não volta intacta para dentro de ninguém. Rafael encarava os dedos entrelaçados e Mariana se perguntou se ele lembrava das noites em que ela tentou falar sobre Santa Helena, e ele respondeu com cansaço, com pressa, com um beijo na testa, que encerrava a conversa sem resolvê-la. Vitor tamborilava na mesa. Beatriz permanecia imóvel, mas a rigidez de seus ombros a denunciava. Amaral voltou com uma caixa metálica pequena, acompanhada por uma funcionária. Colocou-a sobre a mesa, registrou o número do lacre e pediu a chave de Mariana. Quando ela a entregou, Vitor soltou uma risada baixa. Olha só, a chave da fazenda nas mãos da nora. Amaral respondeu antes dela. Não, senhor Vitor, a chave do protocolo. O cofre foi aberto com 2 etapas, a chave simbólica de Mariana e o código interno do cartório. Dentro havia uma pasta rígida lacrada com o nome completo de Álvaro Monteiro, o de Mariana Duarte Costa Monteiro, e o número de protocolo que aparecia nos papéis rasgados. Beatriz fechou os olhos por um segundo. Rafael viu. Viu também a cor sumir do rosto de Vitor quando Amaral retirou a pasta e exibiu o selo intacto. Consta depósito de escritura pública de reconhecimento de aporte e proteção patrimonial, com anexos financeiros e declaração audiovisual vinculada. Nestor pediu que constasse em ata a correspondência do protocolo com as cópias destruídas na mansão. O advogado de Beatriz tentou protestar dizendo que não havia prova formal do ato de rasgar. Mariana abriu a bolsa e colocou sobre a mesa o pedaço rasgado que guardara com metade do protocolo visível. Depois, Nestor apresentou a mensagem anônima recebida e os registros de tentativa de acesso indireto ao documento. Amaral anotou tudo. Beatriz olhou para Mariana com ódio silencioso. Mariana não sentiu prazer, apenas uma tristeza limpa. Eles haviam achado que a humilhação ficaria sem registro. Esse fora o primeiro erro. A leitura começou pela escritura. Amaral leu o reconhecimento do aporte feito por Mariana, mencionando a venda do terreno herdado de seu pai em Campinas, a transferência emergencial para cobrir obrigação ligada à Fazenda Santa Helena e a ausência de quitação integral. Rafael levou a mão à boca. Era uma coisa ver iniciais em um relatório. Era outra ouvir em voz formal que a esposa havia usado a última herança do pai para proteger uma propriedade que a família dele fingia ter mantido sozinha. Beatriz tentou interromper. Ela viveu nesta família. Recebeu casa, segurança, status. Isso também é compensação. Mariana virou-se devagar. Status não compra de volta o terreno do meu pai. A frase calou a sala. Vitor se inclinou para o advogado, mas ele apenas sinalizou que deixasse Amaral continuar. O tabelião leu a cláusula que impedia a venda da fazenda sem auditoria prévia, caso houvesse suspeita de ocultação de dívidas, garantias cruzadas ou conflito de interesse. Depois leu a autorização para Mariana requerer supervisão documental em nome da preservação do ativo rural
Isso não dá propriedade automática, a senhora Mariana explicou, mas dá legitimidade para travar a alienação até esclarecimento. Rafael olhou para Vitor. Por isso a pressa. Vitor finalmente perdeu a máscara. A pressa era para salvar liquidez, não para esconder crime. Nestor respondeu com calma. Ninguém aqui usou a palavra crime. Ainda. O advogado de Beatriz pediu cautela, mas Amaral já passava os anexos financeiros. Ali estavam relatórios que Ernesto Caldas confirmara e-mails de Álvaro, exigindo registro formal do aporte e uma tabela de operações conduzidas por Vitor com riscos ocultos. Rafael fechou as mãos. Você colocou Santa Helena nessa cadeia de garantias, Vitor, respondeu agressivo. Eu tentei fazer a empresa crescer enquanto você brincava de marido sensível. Rafael se levantou, mas Mariana falou antes que ele explodisse. Crescer não é empurrar dívida para debaixo da terra e chamar de raiz. Vitor virou-se para ela. Você não entende nada do que é carregar sobrenome Monteiro. Mariana sustentou o olhar. Entendo o bastante para saber que sobrenome não paga empréstimo. Beatriz bateu na mesa. Chega. Mariana está usando o amor do meu marido por ela para destruir meus filhos. Amaral então abriu o último envelope dentro da pasta. Há uma declaração gravada do Sr. Álvaro. Ela foi deixada para ser exibida nesta hipótese. Ninguém respirou quando a tela foi preparada. A imagem surgiu com leve granulação gravada no próprio cartório 2 anos antes. Álvaro aparecia mais magro sentado em uma cadeira de couro, mas os olhos eram firmes. Mariana sentiu uma dor tão súbita que precisou segurar a borda da mesa. Rafael inclinou-se para a frente como se reencontrasse o pai em um lugar onde nunca teve coragem de procurá-lo. A voz de Álvaro veio cansada, porém clara. Se esta declaração está sendo aberta, é porque minha família rasgou antes a confiança que eu tentei preservar. Beatriz levou a mão ao peito. Vitor desviou o olhar. Álvaro continuou. Mariana não me pediu poder. Mariana me pediu que eu contasse a verdade aos meus filhos. Eu tentei. Eles ouviram apenas o que não ameaçava sua comodidade. Rafael fechou os olhos. Mariana não olhou para ele. A gravação seguiu. O aporte feito por ela salvou temporariamente a Santa Helena de uma cadeia de garantias criada pela imprudência de Vitor e pelo silêncio de Beatriz. Que conste silêncio quando protege erro também participa dele. Beatriz soltou um som baixo, quase um lamento, mas Álvaro ainda falava. Rafael, se você estiver nesta sala, escute sem pedir que outra pessoa suavize. Mariana não entrou nesta família para tomar nada. Ela entrou amando você e saiu pagando uma dívida que não era dela. Se você permitir que a chamem de interesseira depois disso, será Monteiro apenas no papel, porque terá perdido a única herança que importava a coragem de agir com decência. A frase atingiu Rafael como uma sentença íntima. Ele abaixou a cabeça, os ombros tensos, e Mariana viu as lágrimas que ele tentou esconder. Vitor reagiu com fúria. Isso é manipulação emocional de um homem doente. Amaral pausou a gravação apenas para registrar a contestação. Nestor pediu que constasse também que havia declaração médica de capacidade anexada. Beatriz pela primeira vez falou não com raiva, mas com ferida exposta. Ele não tinha o direito de dizer isso de mim. Mariana olhou para ela. Talvez ele tenha passado anos esperando que a senhora não desse motivo. A matriarca encarou Mariana, e por um instante pareceu que toda a guerra entre elas era apenas uma dor antiga usando roupas caras. A gravação terminou com Álvaro, pedindo que a fazenda não fosse vendida antes de auditoria independente e que Mariana não usasse o documento para vingança pessoal, mas para impedir que medo e orgulho destruíssem vidas que dependiam da empresa. Amaral encerrou a exibição e declarou formalmente a existência, integridade e validade aparente do depósito. Nestor solicitou ata completa e encaminhamento para medidas de suspensão da venda. O advogado de Beatriz avisou que contestaria tudo judicialmente, mas sua voz já não carregava certeza. Vitor saiu da cadeira e caminhou até a janela, incapaz de olhar para qualquer pessoa. Rafael ficou sentado destruído. Mariana guardou a chave na bolsa e sentiu uma exaustão profunda. Tinha vencido a prova, mas não recuperado o terreno do pai, nem os anos de humilhação, nem a sensação de que seu marido deveria ter acreditado nela antes de uma gravação. Amaral aproximou-se e disse baixo: seu Álvaro dizia que a verdade precisa de lugar seguro até encontrar gente corajosa. Mariana respondeu:
Espero que hoje ela tenha encontrado pelo menos uma. Do lado de fora da sala, Rafael alcançou Mariana antes que ela chegasse ao corredor principal. Mari chamou e o apelido quase a fez parar por memória, não por vontade. Ela se virou. Ele parecia menor sem a elegância segura que costumava usar como armadura. Eu ouvi, meu pai disse. Mariana respondeu. Eu também. Durante 2 anos. Ele recebeu o golpe com os olhos molhados. Eu deveria ter ouvido você. Sim. Não havia suavidade suficiente para esconder aquilo. Rafael respirou fundo. Vou bloquear a venda internamente e entregar ao conselho tudo o que encontrei. Contra Vitor, contra minha mãe, contra mim se for preciso. Mariana segurou a bolsa contra o corpo. Faça porque é certo, não porque agora sente vergonha. Ele assentiu. Eu sei que vergonha não repara. Ela quase sorriu de tristeza. Então talvez você esteja começando a aprender. Rafael deu um passo, mas parou antes de tocá-la. Existe alguma chance para nós? A pergunta era cedo, demais dolorosa demais. Mariana olhou para a porta fechada do cartório. Hoje a única coisa que abriu foi o cofre. Meu coração ainda não tem procedimento de abertura assistida. À noite a ata do cartório já circulava entre advogados conselheiros e partes interessadas. A venda da fazenda Santa Helena foi suspensa preventivamente e o Conselho da Monteiro Cafés convocou reunião extraordinária. Vitor enviou mensagens furiosas a Rafael acusando-o de destruir a empresa por culpa conjugal. Beatriz não escreveu nada. Essa ausência preocupou mais do que qualquer ameaça. Mariana voltou ao apartamento e colocou sobre a mesa a cópia autenticada da ata, ao lado da escritura de venda do terreno do pai. Depois abriu a janela e deixou o barulho da cidade entrar. Pela primeira vez desde que Vitor rasgara os documentos na mansão, ela chorou. Não de derrota, não de vitória. Chorou porque Álvaro havia defendido seu nome melhor depois de morto do que Rafael em tantos anos de casamento. Chorou porque a verdade, mesmo quando vence, chega, trazendo todos os recibos da dor. O celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael amanhã, começo pelo conselho. Não vou desviar. Mariana leu, respirou fundo e respondeu apenas. Então prove em voz alta. Guardou o telefone, apagou a luz e deixou a chave do cofre sobre a mesa. O original tinha saído do silêncio. Agora todos teriam que viver com o que ele dizia. A reunião extraordinária do Conselho da Monteiro Cafés aconteceu na manhã seguinte em uma sala onde durante anos o sobrenome da família tinha pesado mais que qualquer número. Dessa vez, porém, havia a ata do cartório sobre a mesa, a gravação de Álvaro, registrada os anexos financeiros conferidos e a suspensão preventiva da venda da fazenda Santa Helena. Vitor chegou agressivo, cercado por advogados, tentando transformar tudo em uma disputa emocional criada por uma nora ressentida. Beatriz veio em silêncio, vestida de azul escuro, sem as joias que costumava usar como armadura. Rafael entrou por último e não procurou a cadeira ao lado da mãe. Sentou-se diante do conselho, abriu uma pasta e começou antes que alguém lhe desse permissão moral. Eu solicitei a inclusão de todos os documentos recuperados do arquivo interno, dos registros de e-mails apagados e dos relatórios que indicam conflito de interesse na tentativa de venda da fazenda. Vitor riu, indignado. Você vai mesmo fazer isso? Rafael olhou para ele. Vou. E vou fazer em voz alta como Mariana pediu. Do outro lado da sala, Mariana não sorriu. Apenas respirou porque pela primeira vez Rafael não estava traduzindo a verdade em desculpa. A apresentação foi fria, técnica e devastadora. Os auditores indicados pelo conselho confirmaram que a venda da fazenda Santa Helena estava sendo conduzida com pressa incomum, valor abaixo da avaliação de mercado e ligação indireta com credores interessados em limpar operações conduzidas por Vitor. Os documentos de Ernesto Caldas mostravam que o aporte de Mariana jamais fora integralmente quitado e que a expressão compensação indireta surgira apenas depois que a família percebeu a existência do registro notarial. Nestor explicou que Mariana não reivindicava a posse da fazenda, mas exercia legitimidade para impedir que um ativo rural histórico fosse usado para esconder decisões mal justificadas. Vitor tentou interromper várias vezes, chamando tudo de teatro jurídico. O presidente independente do conselho, um homem discreto chamado Raul Menezes, respondeu com dureza: teatro foi rasgar documentos sem verificar original.
Aqui estamos lidando com registro, transferência e responsabilidade. Mariana sentiu a frase atravessar a sala como reparação parcial. Não pelo dinheiro, pelo insulto. Quando alguém poderoso chama um abuso pelo nome certo, parte da vergonha volta para onde deveria ter ficado desde o início. Ao fim da reunião, o conselho decidiu suspender definitivamente qualquer negociação de venda da Santa Helena até a conclusão de auditoria independente. Vítor foi afastado temporariamente das decisões financeiras e de operações ligadas a garantias rurais. Beatriz perdeu a prerrogativa informal de aprovar movimentos estratégicos em nome da família sem registro formal. A empresa criaria um comitê de governança com participação externa e, enquanto o aporte de Mariana não fosse resolvido, ela teria acesso aos documentos relativos à fazenda e às operações que a colocaram em risco. A decisão não foi teatral. Ninguém saiu preso, ninguém gritou por ruína, ninguém desmaiou. E talvez por isso tenha sido mais real. Vítor bateu a pasta na mesa e acusou Rafael de entregar a família aos inimigos. Rafael respondeu cansado: o inimigo não é quem abre o cofre, é quem obriga a verdade a ficar trancada. Beatriz fechou os olhos. Mariana percebeu que aquela frase, mais do que os números, atingira a matriarca. Ela não estava apenas perdendo o controle. Estava ouvindo o filho usar contra ela o idioma que Álvaro deixara registrado. Nos dias seguintes, a mansão Monteiro deixou de ser centro de comando e virou cenário de ajuste. Advogados entravam e saíam conselheiros, pediam documentos funcionários antigos, começavam a falar com cuidado, e a versão de Beatriz sobre Mariana já não circulava com a mesma facilidade. A matéria que a chamara de nora interesseira recebeu uma atualização discreta, mencionando a existência de registro notarial e auditoria em andamento. Discreta demais para reparar o dano, mas suficiente para que o mercado entendesse que a história não era como a família vendera. Ernesto Caldas formalizou o depoimento e entregou os registros guardados por pedido de Álvaro. Tremia ao assinar, mas assinou. Mariana agradeceu sem transformá-lo em herói. Sabia que ele demorara, mas também sabia o peso de ser pequeno diante de gente que ameaça com sobrenome. Vítor, por outro lado, não se arrependeu. Apenas trocou arrogância por ressentimento. Em uma última mensagem enviada a Rafael, escreveu que Mariana havia destruído a confiança dos Monteiro. Rafael respondeu não. Ela apenas mostrou que confiança não sobrevive onde prova precisa se esconder. Mariana voltou à fazenda Santa Helena uma semana depois da suspensão da venda. Não foi com fotógrafos nem com advogados. Foi sozinha em uma caminhonete simples enviada pela administração local. O caminho de terra, os cafezais, a casa antiga de varanda larga e o cheiro de grãos secando ao sol a atingiram com uma força que ela não esperava. Ali 2 anos antes ela vendera a última herança do pai para salvar um lugar que não era seu. Durante muito tempo essa lembrança lhe parecera humilhante. Agora ainda doía, mas já não carregava a mesma vergonha. Marta, a gerente da fazenda, recebeu-a com olhos marejados. Seu Álvaro dizia que a senhora voltaria quando a casa precisasse respirar. Mariana olhou para os trabalhadores ao longe. Eu queria ter vindo em outro tempo. Marta respondeu. Às vezes o tempo certo é só o que sobra. A frase ficou com Mariana enquanto ela caminhava até a varanda onde Álvaro costumava sentar. Colocou a mão sobre a madeira gasta da cadeira dele e sussurrou. O original abriu Álvaro. Agora falta ver se a gente consegue viver sem esconder cópias da dor. Rafael chegou à fazenda no fim da tarde sem avisar Mariana, mas também sem invadir. Pediu a Marta que perguntasse se ela aceitava ver. Lu. Esse pequeno gesto quase a feriu mais do que uma entrada autoritária, porque mostrava que ele estava aprendendo exatamente aquilo que antes ignorava limite. Ela aceitou encontrar, Lu perto do terreiro de secagem, ele vinha sem terno com camisa clara e expressão de quem dormira pouco. O conselho confirmou o afastamento temporário do Vítor, disse. E a auditoria vai revisar os contratos dos últimos 5 anos. Mariana assentiu. Isso é pela empresa. É um começo. Rafael olhou para os cafezais. Eu também pedi revisão formal da minha atuação, dos documentos que assinei sem ler, das decisões que aceitei por conforto. Ela virou o rosto para ele. Isso não te favorece. Eu sei. Então por que ele respirou fundo? Porque passei tempo demais tentando parecer bom sem agir com coragem. Meu pai viu. Você viveu.
Eu não quero mais depender de alguém morto ou ferido para me lembrar o básico. Mariana ficou em silêncio. A frase não consertava, mas pela primeira vez não parecia feita para conquistá-la. O confronto final com Beatriz aconteceu alguns dias depois, não na mansão, mas na própria fazenda. A matriarca pediu para visitar Santa Helena antes que a nova governança assumisse plenamente. Mariana quase recusou, mas entendeu que certas portas precisavam ser fechadas com testemunhas vivas, não apenas documentos. Beatriz chegou sem motorista na varanda, usando óculos escuros e carregando uma pasta fina. Parecia menor naquele espaço que antes dizia comandar. Eu vim devolver algo, disse, entregando a Mariana uma cópia antiga de uma carta de Álvaro. Mariana abriu. Era uma anotação breve em que ele dizia a Beatriz que Mariana havia protegido a fazenda quando os filhos ainda estavam presos ao orgulho e que gratidão não diminuía uma mãe. Mariana leu em silêncio. Beatriz olhava para os pés. Eu escondi essa carta, confessou. Na época achei que ele estava me humilhando. Mariana dobrou o papel devagar e me humilhou para equilibrar a sensação. Beatriz fechou os olhos. Sim. A honestidade foi feia, mas real. Eu odiei você porque ele confiou em você, no lugar onde eu queria ser insubstituível. Mariana sentiu a raiva antiga levantar e depois cansar. A senhora quase destruiu a fazenda para provar que ainda mandava nela. Beatriz respondeu baixo. Eu sei. Não houve abraço. Mariana não queria fingir reconciliação para tornar a cena mais bonita. Beatriz pediu desculpas com dificuldade, como quem pronuncia uma língua que nunca aprendeu direito. Disse que cooperaria com a auditoria, que não defenderia mais Vitor contra documentos, que aceitaria o afastamento. Mariana ouviu tudo sem prometer perdão. A senhora não precisa me chamar de família, disse, mas nunca mais vai me chamar de oportunista para esconder o que sabe que eu fiz. Beatriz assentiu, os olhos úmidos. Não vou. Rafael, que observava de longe, não interferiu. Esse silêncio diferente dos antigos não era covardia. Era respeito ao confronto que não pertencia a ele. Depois que Beatriz foi embora, Mariana ficou na varanda segurando a carta. Rafael se aproximou apenas quando ela o chamou com o olhar. Ela pediu perdão, perguntou. Mariana respondeu. Pediu alguma coisa parecida com isso. Ele sorriu triste. Na nossa família isso já é quase revolução. Mariana olhou para ele com firmeza. Não transforme atraso em grandeza. Ele abaixou a cabeça. Você tem razão. A reparação financeira do aporte foi resolvida com formalidade. Mariana aceitou receber o valor corrigido, mas recusou qualquer bônus simbólico oferecido pelo conselho para encerrar o assunto com elegância. Disse que elegância naquele caso seria não transformar devolução em favor. Parte do dinheiro voltou para ela. Outra parte, por escolha sua, financiou um programa de educação para filhos de trabalhadores da Santa Helena, em nome do pai dela e de Álvaro. Quando Rafael soube, emocionou-se. Você não precisava fazer isso. Mariana respondeu, eu sei. Por isso agora é escolha, não sacrifício. A diferença importava. Durante anos ela doara silêncio esperando amor. Agora dava algo porque queria e porque podia estabelecer limite junto da generosidade. A fazenda, por sua vez, permaneceu no grupo, mas com administração profissional e conselho rural independente. Vitor foi afastado por tempo indeterminado e passou a responder por suas operações. Não foi destruído de forma espetacular. Foi obrigado a viver sem a blindagem que confundia sobrenome com absolvição. Para alguém como ele já era uma queda profunda. Entre Mariana e Rafael, o caminho foi mais lento que qualquer auditoria. Ela não voltou para a mansão. Continuou em seu apartamento, aceitando encontros apenas quando queria, encerrando conversas, quando percebia culpa demais e escuta de menos. Rafael não insistiu em flores, joias ou promessas grandes. Começou por coisas menores. E mais difíceis. Enviava documentos antes de reuniões, perguntava antes de decidir, corrigia publicamente quando alguém dizia que Mariana causara a crise e nunca mais permitiu que sua família chamasse paz de silêncio. Uma noite, meses depois, eles caminharam pela Avenida Paulista depois de uma reunião com o conselho. Rafael parou diante dela e disse, eu ainda amo você, mas não quero usar amor como pedido de desconto. Mariana olhou para a mão dele, que não tentou segurá-la. Eu também ainda amo partes suas, respondeu, e ainda estou aprendendo a confiar em outras. Ele respirou fundo. Posso continuar tentando?
Ela pensou no som dos documentos rasgando no cofre, abrindo na voz de Álvaro no terreno do pai e em tudo que havia sido perdido. Pode, mas tentando em voz alta, Rafael, não escondido atrás de boas intenções. Ele assentiu, em voz alta. Um ano depois, a Fazenda Santa Helena inaugurou o Centro de Formação Rural com o nome de dois homens que nunca se conheceram, mas que de formas diferentes haviam ensinado Mariana sobre dignidade, Álvaro Monteiro e Celso Duarte, seu pai. A cerimônia foi simples, com trabalhadores, suas famílias, representantes da empresa e poucos membros da família Monteiro. Beatriz compareceu discretamente sem tentar comandar o evento. Rafael discursou primeiro e reconheceu publicamente o aporte de Mariana, a falha da família em protegê-la e a importância do registro notarial que impediu uma venda injusta. Não a chamou de salvadora para parecer nobre. Chamou-a de autora de uma coragem que ele demorou a acompanhar. Quando Mariana falou, sua voz tremeu apenas no começo. Rasgaram documentos achando que rasgavam minha legitimidade, disse. Mas o que estava registrado não era só uma dívida. Era a prova de que nenhuma família deve usar amor, casamento ou sobrenome para apagar a verdade. O aplauso veio sem pressa, firme e real. Ela viu Ernesto na plateia, Marta chorando, Beatriz com os olhos baixos e Rafael olhando para ela sem tentar ocupar seu brilho. Mais tarde, na varanda onde tudo começara, Rafael entregou a Mariana uma pasta pequena. Ela arqueou a sobrancelha. Outro documento, ele sorriu de leve. Uma cópia. O original fica com você. Dentro havia uma nova proposta de acordo pessoal não jurídico, uma carta escrita por ele reconhecendo erros, sem pedir resposta imediata, e uma chave antiga da casa da fazenda restaurada, não como posse, mas como convite. Eu não quero que você volte para uma família que te feriu, disse ele. Quero construir um lugar onde você não precise provar que pertence. Mariana segurou a chave, sentindo o peso simbólico que antes teria recusado. Pertencer não pode depender de você me abrir a porta. Rafael assentiu. Eu sei. Por isso a porta não é condição. É só uma porta. Ela sorriu pela primeira vez com ternura menos defensiva. Você finalmente aprendeu a não transformar símbolo em solução. Ele riu baixo. Tive uma professora dura. Mariana olhou para os cafezais. Tive que ser. Ele respondeu. E eu tive que parar de chamar sua dureza de falta de amor. No fim, Mariana não voltou a ser a nora silenciosa da mansão Monteiro. Também não se tornou rainha de uma vingança permanente. Tornou-se consultora de governança do próprio grupo por contrato claro com limites, remuneração e autonomia. Continuou casada com Rafael no papel por algum tempo, mas os dois trataram o casamento como tratavam a empresa. Depois da crise, nada seria mantido apenas por tradição. Quando decidiram recomeçar meses depois, não houve festa grande. Houve uma pequena cerimônia na capela da fazenda com poucos amigos trabalhadores antigos e uma ausência sentida de Álvaro que parecia de algum modo presença. Beatriz não chorou alto. Apenas abraçou Mariana com cuidado e disse: Obrigada por não ter deixado a Santa Helena pagar pelos meus erros. Mariana respondeu: Não fiz por você, mas fico feliz que a senhora entenda. Era o suficiente para aquele dia. Nem todo perdão precisa soar bonito. Alguns apenas param de ferir. A cópia rasgada do primeiro documento ficou guardada em uma moldura discreta no escritório da Santa Helena, ao lado de uma reprodução autenticada da escritura original. Mariana mandou colocar abaixo uma frase simples: Papel pode ser rasgado. Verdade registrada exige coragem. Alguns visitantes achavam dramático. Ela achava necessário. Porque sempre haveria famílias tentando destruir provas antes de encarar responsabilidades, sempre haveria herdeiros confundindo sangue com direito absoluto, sempre haveria mulheres chamadas de interesseiras por protegerem aquilo que ninguém queria admitir que elas salvaram. Rafael agora, quando via a moldura, não desviava. Parava por alguns segundos como quem presta respeito a uma vergonha que virou lição. Em uma tarde calma, ele encontrou Mariana ali e perguntou se ela ainda ouvia o som do papel rasgando. Ela pensou antes de responder. Às vezes. Mas agora ouço outra coisa também. O que? Ela olhou para a chave do cofre, guardada sobre a mesa como memória encerrada. O som do cofre abrindo. Rafael segurou sua mão e dessa vez ela deixou. Não porque esqueceu, porque a verdade finalmente não precisava mais ficar trancada para protegê-la.